Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar falando das visões de João em Apocalipse. Importante falar aqui que estas são as impressões que eu tive depois da leitura demorada, depois de alguns anos, entende? Então, esse não é necessariamente o pensamento da minha confissão religiosa. Porque eu não estou pregando uma confissão, eu estou confessando uma profissão, eu estou professando. Muito bem, aliás, falar sobre isso, existem aqui no YouTube doutores renomados, também foram renomados, que discorrem com muita destreza sobre o assunto. Então, eu estou lembrando aqui do meu mestre José Carlos Ramos. Eu não sei se ele está no YouTube, nunca vi. Mas eu sei que ele tem estudos maravilhosos. Fiquei bonitinho? Tirei a barba ontem. Deixei só essa parte aqui. Coloca aí nos comentários. Fiquei mais jovem? Ah, esqueci o bonezinho. A gente vai ter que ver as minhas cãs brancas. Então temos, o doutor José Carlos Ramos, que foi meu instrutor pessoal, meu mestre. O doutor Rodrigo Silva, que é famoso aqui no YouTube. Doutor Paroski, que também é famoso. Doutor Samuel Ramos, que hoje mora no exterior. Doutor Walter Veit, que hoje mora no exterior. Então eu tenho ouvido bastante dessas pessoas. Afinal, faz mais de 30 anos que eu frequento essa denominação, que eu não vou nomear em respeito aos demais. E eu sempre fui missionário. Eu sempre achei que a mensagem tem que ser levada a todos, como diz a profecia bíblica. Feliz aquele que lê, e felizes são aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Eu sou feliz porque estou lendo, vocês são felizes porque estão ouvindo. Eu sou feliz porque uma vez alguém leu para mim e eu fui feliz porque eu ouvi. Inclusive, eu estava ouvindo hoje os capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11 na voz do impagável Cid Moreira, inconfundível. E na parte que os seres celestiais e os anciãos louvam a Deus, é cantado na narrativa de Cid Moreira. E eu sou simplesmente apaixonado por isso, já ouvi várias vezes. Outro trecho que também é cantado, acho que é o Êxodo 15. Porque Deus libertou o povo do Egito e jogou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Dito isso,
retomando o assunto ontem, eu dizia que João, ele foi arrebatado e ele se encontrou no céu. Na verdade, ele foi para o céu, porque a palavra diz que alguém disse para ele, suba aqui, ou seja, ele estava no patamar menor e subiu até o céu. E ele viu uma cena de adoração e ele viu que tinha muita gente adorando. Tinha alguém sentado no trono, provavelmente Deus o Pai. Tinha alguém do lado ou que foi colocado no trono. A cena fica meio assim, muito intensa a cena. Então, ora parece que é Deus o Pai que está no trono, ora parece que é Deus o Filho que está no trono. E o Espírito de Deus está ali, pairando no ar. Existia um halo azul. É uma cena estonteante. E os seres que tinham características de animais, de homens, tinham olhos de frente e de trás e adoravam a Deus. São anjos. Só que o profeta não tinha palavras para descrever. Mas a cena ela é ampliada em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. E aí, além dos adoradores ali, os anjos e os anciãos. Anciãos são pessoas velhas, idosas. Eu acho feio falar, eu estou na melhor idade. E olha que eu nem cheguei. Eu sou... Como é que fala? Sou idoso. Para com isso, gente. A gente precisa reconhecer que ficamos velhos. Não sou mais um menino de 20 anos. Também não sou um velho caquete. O problema é que eu fui muito usado no passado. O problema é que eu fui muito usado no passado. E... eu fui muito usado no passado. Então, eu tô meio desgastado. Agora, por exemplo, eu tô com uma dor terrível na coluna, porque o meu trabalho é intelectual. Porém, no entanto, eu estou afastado das minhas funções por questões de saúde. Saudações, tudo bem com vocês? Canal Vigia das Pessoas, entra lá no YouTube. Vigia das Pessoas. Então eu estou afastado das minhas funções temporariamente. Só que enquanto isso, para não me sentir tão jogado às taças, para me sentir um pouco mais importante, eu estou fazendo algum serviço braçal. Porque como ambientalista, eu gosto, pode ver, eu adoro as plantas, árvores, rios, terras. E eu estou recuperando um solo que estava um pouco degradado. E isso exige muito trabalho. Às vezes exige força física, que eu não tenho. Tem vídeo aqui mostrando isso. Eu pegando um tronco, estava mudando uma amora, e veio um toco de terra desse tamanho. Gente, para um menino de 20 anos, 30 é fácil. Mas o tiozinho já não dá mais nessa idade. Eu não sou velho. Mas eu fiquei uma semana, depois daquela cena, sentindo dores. E já faz uns 15 dias e até hoje ainda eu sinto dor. Bom dia, cavaleiro, tudo bem? Eu sinto dor até hoje.
E eu sei que é porque a gente faz, às vezes, exageros. Uma vez eu fui carregar um galão de água, subi um degrau, uma escada com degraus, 3 ou 4 degraus. Só com vergonha de falar que eu não podia fazer aquilo. Acabei indo pro hospital, pro pronto-socorro, e fiquei uma semana sendo curado em casa. Mas, graças a Deus, o céu, o vigia das pessoas, a Bíblia eu consigo aguentar. Diz a história que uma das profetas modernas, Ellen White, dizem que ela segurou uma Bíblia por horas, e era uma Bíblia pesada, tinha 8, 10 quilos. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, não sou boieiro, nem filho de boieiro, sou filho de cantor. Mas acho que eu não aguentaria, não é? Então, talvez você não acredite nos profetas modernos, mas eles existem. Pelo menos que eu lembro agora, sem falar nas religiões evangélicas, onde os profetas se revelam, existem 3 grandes religiões, dessas modernas que surgiram de 1800 para cá, justamente no grande despertamento missionário. Porque quando Miller começou a pregar o Apocalipse, houve uma grande grita mundial, tanto na América do Norte, como na Inglaterra, como aqui na América do Sul. E aí houve um grande despertamento por esse livro. Nós vamos ver, está lá em Apocalipse 10. E depois desse movimento apocalíptico, surgiram esses movimentos. Eu consigo lembrar desses 3. Eu não vou nomear aqui em respeito, mas eu sei que existem profetas. Essa nossa profetisa, chamada Ellen White, tem um outro chamado, não sei se é Joseph Smith, e tem um outro chamado Russell. E aí eles fizeram algumas profecias lideraram, não necessariamente lideraram, mas a partir deles surgiram movimentos que estão aí. A gente não precisa ganhar ter repulsa por esses profetas modernos que estão aí se apresentando, porque o dom de profecia é uma necessidade para esses últimos dias. E o dom de profecia se manifesta na igreja, tanto por pessoas que já passaram e deixaram seus escritos, como por pessoas que estão vivas aí. Ora, Deus não está morto, Deus não está amputado de modo que não possa agir. Ele pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Desculpa. E os filhos suscitados a Abraão poderão desenvolver vários dons, inclusive o dom da profecia. A gente precisa olhar para essas coisas com menos preconceito, porque não tem os dons de pregação, não tem o dom de ensino. Eu não sei qual que eu tenho, eu estou aqui entre a pregação e o ensino. A minha ideia era
apenas ensinar, mas eu acabo me empolgando e às vezes eu pareço um pregador, daqueles limitados, mas um pregador. Então, meus amigos, os dons modernos de Deus, eles podem ser aplicados sobre pessoas. Qualquer pessoa. Ele pode aplicar sobre Nabucodonosor, sobre Saul, sobre Daniel. Não importa o seu grau de santidade, sobre José. Entendeu? Sobre o faraó Neco, que deu uma advertência para o rei Josias e o rei Josias não atendeu. É isso. Desculpa. Então o anjo disse para o profeta: suba aqui. E ele subiu. E ele viu aquela cena de adoração. E ele viu que o pai estava com um livro na mão. Um livro, não assim. Antigamente os livros eram em forma de rolo. Sabe aqueles rolos de macarrão? O livro era assim. Era papel, mas era um papel só. E eles escreviam por dentro e por fora e dobrava aquilo num rolo e guardava nos potes. Foi isso que eles acharam na caverna de Qumran, com escritos muito antigos, inclusive escritos que validaram a história de Daniel e outras. Muito bem, aí ele vê toda a majestade, ele chora porque ninguém pode abrir o livro. Mas aí um dos anjos fala: calma, João, existe um da tribo de Judá, um leão, que é descendente de Davi. Esse está apto para abrir o selo. Quando ele virou para olhar, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro em pé, com característica de morto. Então provavelmente ele viu, esse cordeiro era Jesus pendido na cruz. Ele deve ter visto essa imagem, porque João Batista não tinha falado: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi esse cordeiro, provavelmente, que João evangelista tenha visto. E aí, no capítulo 7, capítulo 6, começa a abertura desses selos. Só que eu volto a lembrar. Lembra que eu mandei os meninos sair da sala? Esses selos aqui, eles estão acontecendo, são maldições, são acontecimentos, vinganças sobre os povos da terra, não necessariamente o povo selado por Deus, porque o povo selado por Deus, eles serão perseguidos, como Jó foi perseguido, como Jacó foi perseguido, só que eles não serão atingidos, eles não morrerão, a não ser que a sua morte seja tenha um fim martírio, né? A não ser que ele morra como um mártir, porque quando um mártir morre, a morte dele suscita milhares de seguidores. Por exemplo, Wycliffe, esses grandes reformadores, não é?
Diz a história que quando iam tacar fogo nos pés de, acho que foi o urso, aí o carrasco chegou por trás dele para colocar a lenha na madeira, e ele falou, não, 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 vem aqui na minha frente. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. E aí o carrasco colocou fogo nos pés dele. E ele foi cantando para o céu, enquanto a chama ardia em seu corpo. Ele disse, como os jovens lá disseram a Nabucodonosor, saiba que o Deus do céu, ele pode me livrar dessa fogueira ardente. Mas se ele não fizer, saiba que eu jamais seguirei Babilônia e seus ensinamentos. Então o John Hus, não sei se estou falando certo, mas isso não importa. Ele disse, eu servirei ao meu Senhor, ainda que ele não me livre da fogueira. Então ele não livrou Hus, mas ele livrou Lutero. Saudações, cavaleiro. Ele livrou Lutero. Lutero foi protegido por um amigo. Era o príncipe Felipe, parece. A história tá aí. Vai estudar, menino. Muito bem. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E eu olhei e eu vi um cavalo branco. Ele viu 4 cavalos aqui. Um branco, um preto, um vermelho, um amarelo. E ele vai descrevendo esses animais. Do modo que ele descreve o primeiro cavalo, fica nítido que é Jesus. Porque diz que é um guerreiro, que lutou, que vai vencendo, que vai para vencer, não é? E aí, quando eles vão abrindo os outros selos, e cada cavaleiro vai fazendo a sua parte. Ó, olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Na outra versão diz, vencendo e para vencer. Então, esse é Jesus desfilando sobre toda a extensão da terra, mostrando eu venci o mundo. Aí depois, segundo selo, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse paz da terra. E esse cavalo vermelho saiu matando muita gente, porque ele tinha uma espada grande. E havendo aberto o seu selo, outro animal, outro cavalo preto, e ele tinha uma balança na mão. Lembra da balança de Balsazar? Mene, mene, tekel, parsi? Essa balança quer dizer isso. Você está sendo pesado e achado em falta. Mas lembre-se, essa sentença aqui, essas sentenças do selo dos livros, é sobre o mundo. Isso não inclui você. Lembra que eu mandei tirar os meninos da sala? Então, os meninos da sala, eu quis dizer, aqueles que não têm entendimento, aqueles que não aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal, aqueles que não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sobre esses não cairão as pragas ditas aqui. Essas pragas são sobre a extensão da terra. E o terceiro selo, um animal, cavalo preto, tá? E o quarto selo, um animal, eu vi o meio
um dos 4 animais que dizia uma medida de trigo. Abriu o 4º selo e era um animal achei, amarelo. Ele estava e o cavaleiro que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Gente, está na cara aqui. Se o cavaleiro chama Morte, se a morte está o seguindo, porque morte e inferno é a mesma coisa. Se o inferno está seguindo ele, quer dizer que está todo mundo morrendo embaixo. Não tem mais jeito. Entende? E foi-lhe dado poder para matar 1/4 parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Essas calamidades aqui, elas vão acontecer ainda em nossa geração. Lembre-se, o povo de Deus já está selado. Nós vamos ver o selamento agora, no próximo capítulo. Mas quando João vê essa imagem, ele vê o povo salvo de um lado e os perdidos do outro. É essa imagem que você tem que ter na sua mente. Você está entendendo? Então, as maldições de Apocalipse, elas não são sobre os filhos de Jesus, não são sobre os filhos de Deus, elas são sobre o mundo que rejeitou a Cristo, o mundo que rejeitou a Deus e ao seu Messias. Coloque isso na sua cachola. Outra coisa, não se preocupe muito se você não entendeu corretamente uma profecia ou outra. Relaxa. Você precisa entender o básico da mensagem do Apocalipse. Qual que é o básico? O mundo está perdido. Caiu a Babilônia. Tema a Deus e dê glória a Deus. Saiba que existe sobre nós um juízo. Está diante de nós o juízo de Deus. E vai chegar o dia. E o texto diz: já chegou o dia do seu juízo, menino. Toma juízo, menino. Entende? E isso precisa ficar claro na minha cachola. Então essas pragas que vão cair aqui, 7 selos, 7 trombetas, porque Deus trabalha, parafraseando Samuel Ramos, Deus trabalha em ciclos de 7. São 7 trombetas, 7 dias, 7. Deus é 777. Lembrei do Boeing 777. Deus é assim, 777, poderoso. O homem, ao contrário, embora haja algum poder, porque o homem pode produzir 777s, o homem é 666. Engraçado, ninguém fez um avião com o número 666. Quem queria embarcar nessa besta? Ninguém, nem eu. Muito bem. E quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Os mortos embaixo do altar, 5º selo, são os mártires de todos os tempos e os mártires dos últimos dias. Então ninguém vai morrer. Lembra? Deus disse para Satanás: pode castigá-lo com doença, mas não o mate. Ele falava de Jó. Agora, nesses tempos,
Deus vai permitir que alguns morram. Desde que essas mortes sejam, tenham interesse para a salvação do mundo. Por exemplo, primeiro Marte, Estevão. Estevão morreu, viu o céu aberto enquanto morria, e ele foi o primeiro Marte da era moderna. Se eu estiver errado, me corrige aí. E com a morte dele, muitos se converteram, inclusive o grande Paulo. Então é assim, ninguém vai morrer. Minha esposa tinha medo de morrer como Marte. Ela falou: Senhor, me tira antes disso. E já faz 10 meses que ela partiu dessa para melhor. Isso só me fez pensar mais na proximidade de Jesus, porque ela amava Jesus e ela dizia: eu não quero sofrer perseguição, eu quero partir antes. E ela partiu, estava ótima, estava gozando perfeita saúde. Partiu dessa para melhor. Na verdade, ela não estava gozando perfeita saúde. Ela tinha pequenos problemas de saúde, que as pessoas vão para o hospital, faz uma pequena cirurgia e volta no outro dia e segue vida normal. Mas a minha esposa não seguiu vida normal. Ela teve uma infecção e partiu. Está selada para o grande dia da volta de Jesus. E nós que estamos aqui, e olha que nós estamos fisicamente pior do que ela. Então eu não entendo, porque eu que estava marcado para partir dessa para melhor. Fiquei internado 1 mês, já tinha até encomendado a minha alma. Já tínhamos feito até a extrema-unção, mas Deus falou: não, calma um pouquinho, fica aqui que você ainda vai comentar alguns livros da Bíblia, não sei quantos, mas se Ele deixar, eu comento todos. Não falta muito não. Falta no máximo a metade. Mas nós não sabemos quando partiremos. Mas saibam que se eu partir amanhã, eu partirei certo de que o meu Redentor vive. E que no fim ele se levantará sobre a terra. Muito bem, o 5º selo foi isso, né? As almas, as 2 testemunhas, e elas clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas os nossos sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Isso aqui foi um evento histórico, mas eu estava ouvindo o grande doutor Samuel Ramos dizendo que isso aconteceu em Lisboa, 1700 e não sei quanto, e vai acontecer de novo. Por quê? Porque nos últimos dias vai haver uma retomada dos sinais, porque o povo de Deus precisa ser avisado. E as estrelas vão voltar a cair. E o céu vai se retirar como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Tá vendo, ó? E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Quando você
Quando você ouve que o céu se retirou como um livro que se enrola, você não entende, porque não dá para imaginar um livro se enrolando. É que o livro falado aqui é o pergaminho, aquele rolo. Então é como se o céu tivesse colocado assim, sabe, uma grande folha de papel pardo e você fosse enrolando ela. Eu fiz uma vez um pergaminho com os alunos para ensinar o que era um pergaminho. E eles aprenderam, eu acho. E os habitantes da terra, e os reis da terra, os grandes, os pequenos malvados, eles começaram a correr, a se esconder e pedir aos montes que caíssem sobre eles, porque eles estavam sentindo o peso da ira do Cordeiro. Eu estou sentindo o peso da dor nas costas. E eles corriam e pediam para que os montes caíssem sobre eles. Perceba, o povo de Deus não está aqui. Porque o povo de Deus, quando vê Deus, ele não corre. Ele pede misericórdia, Senhor, estou morrendo aqui. E o Senhor toca em seus lábios com uma brasa viva tirada do altar de Deus. E assim como Isaías viveu, nós também viveremos. Mas o povo perdido só pensa em mundanidade, só pensa em pecado, trama a maldade de noite e de dia. Esse sim, quando vislumbrar a presença de Deus, quando vê o cavalo branco correndo e para vencer, com uma espada de 2 gumes na mão, eles fugirão e pedirão que os montes caiam sobre eles. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e nos livre da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem vai viver? O caminhãozão passou aqui e jogou lixo para tudo quanto é lado. Minha cabeça ficou preta. Quem vai sobreviver à ira do Cordeiro de Deus naquele grande dia? Grande dia de julgamento. Não haverá sobreviventes. Mas e cadê os santos de Deus? Os santos já foram separados. Porque vai chegar uma hora, pouco antes do decreto dominical, eu falei a palavra, era decreto de morte. Pouco antes disso, todo o povo de Deus será selado. Aqui no capítulo 7 vai falar como vai acontecer isso, como será esse selamento. E todo esse povo selado, eles não morrerão, a não ser que a sua morte seja para o benefício de alguns, para a conversão de alguns, a não ser que seja morte de mártir. Do contrário, ninguém morrerá. Aí haverá um decreto de morte contra o povo que segue os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E quando os reis da terra forem perseguir esses restantes, esse pouca gente, aí Deus intervirá, cairá fogo do céu e destruirá todos os perseguidores. Muito bem, muito bem, muito bem. Apocalipse é assustador para eles, não para nós. Nós estamos salvos graças
ao sacrifício do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desculpa. Agora o capítulo 7. O capítulo 7 vai falar sobre o grande selamento dos fiéis. Depois dessas coisas, depois de que quais coisas? Depois da experiência dos selos, depois do quinto selo aqui, não é? Não, o sexto selo foi aberto. Depois do sexto selo, que era o conhecimento do céu, depois disso aconteceu um grande selamento. Perceba, ainda não é o sétimo selo. Antes do sétimo selo, aí vem esse aqui, ó. Depois dessas coisas, depois dos 6 selos, eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Esses 4 anjos são segurando os 4 ventos da terra, segurando a guerra. Pare um pouco, porque senão o extermínio seria total. Eles poderiam danificar a terra, mas foi dada uma ordem: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de Deus, o nosso Criador, o vigia das pessoas. Antes de começar a destruição dos humanos, vamos separar alguns. Quem? E eu ouvi o número dos assinalados: 144 mil. Saudações, cavaleiro. Vá com ele. 144 mil. Há as pessoas que dizem que esse número é literal, há os outros que dizem que é simbólico. Não importa. Aos que acham que é literal, ótimo. Aos que acham que é apenas um grupo, ótimo também. Mas são 144 mil, 12 mil de cada tribo? Não sei. Aqui não fala que é 1 milhão de pessoas, fala que é 144 mil, não sei. Então os cristãos, existem bons cristãos dizendo que é um número literal, e existem bons cristãos dizendo não, é um número simbólico. Então no final não vai fazer diferença. A menos que você não esteja selado. Então você precisa estar selado, seja o número simbólico ou literal. O importante é que você precisa ter o selo de Apocalipse 7, ou você estará no outro grupo, aquele que vai sofrer a ira do Cordeiro. Entendeu, meu amigo? E depois desse selamento, eu olhei e vi: eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Você viu por que não importa se o número é literal ou simbólico?
Aqui primeiro diz que são 144 mil. Depois disse, uma multidão que eu não posso contar. E Apocalipse 14, nós já mostramos, mostra os 144 mil e a multidão. Ou seja, pode ser 144 mil, logo atrás a multidão, ou pode ser 144 mil da grande multidão. Saudações, vai com Deus. Canal Vigia das Pessoas. Você entendeu, meu amigo? Então não faz diferença. O importante é que você esteja nele. Eu tenho amigos cristãos que falam assim, eu não vou conseguir ser desses 144 mil não. Você tem que ser sim. Qual que é o segredo para participar desse grupo? O segredo é você ter suas vestes branqueadas por Jesus. O segredo é você confiar em Deus, acreditar no seu Messias, acreditar que esse Messias é o teu Salvador, acreditar que esse Messias que viveu aqui, pisou na terra, é o Supremo. Eu sou, porque ele disse eu sou. Se ele não for eu sou, ele é mentiroso. E se ele for mentiroso, não serve para nós. Então ele é o eu sou. Tem que ser. Não há outro jeito. Se ele não for eu sou poderoso, o antes de Moisés eu sou, a nossa fé é vã. Se ele não ressuscitou e ele não vai voltar, nós estamos perdendo tempo. Eu em falar e você em ouvir. Mas você viu aqui, ó, todos estão selados, os 144 mil mais a grande multidão, ou os 144 mil dentro da grande multidão. Você entendeu, meu amiguinho? Ó, isso não é leitinho não, isso é comida sólida, mastigável. Você precisa mastigar com atenção. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono. Tá vendo, ó? É a mesma imagem de Apocalipse 4. É a mesma imagem de Apocalipse 14. Abra a sua cabeça, meu irmãozinho. O Apocalipse de João está revelado aqui. Tem coisa que é difícil, mas eu não vou me preocupar com as coisas difíceis. Eu vou me preocupar com as coisas fáceis. E o que é fácil? O fácil é saber que todo o povo de Deus vai ter que ostentar o seu selo na testa e na sua destra. Preste atenção nesse selo, porque sem ele você não vai para lugar nenhum. Sem esse selo você vai... Se você não pegar o 777, você vai pegar o 666. Você não quer o 777 da Boeing? Você vai ter que pegar o 666 da Satã. Em qual você vai embarcar, meu amigo? No 777 ou no 666? Hã? Só tem uma coisa, o 777 vai levar direto para o céu. E o 666 da Satã vai levar direto para o abismo. É isso, não tem saída. Ou você vai embarcar no 777, ou você vai embarcar no 666. A pergunta é, você vai embarcar no 777, que vai voar direto para Canaã Celestial,
Ou você vai embarcar no triplo 6, que vai levar direto para o fundo do abismo. Você decide. Então todos os anjos que estavam ao redor do trono e que estavam ao redor dos anciãos e dos 4 animais, esses 4 animais aqui são criaturas que adoram a Deus, provavelmente seus anjos, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria. E ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes são os que estão vestidos de vestiduras brancas. Quem são e de onde vieram? Aí eu disse: Senhor, tu sabes. E aí ele disse: Estes são... Vê se dá para ler aí. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você entendeu? Esses são os da grande tribulação. Então o que dá para entender é que na grande multidão existe um grupo seleto da grande tribulação, que são os 144 mil, ou algum grupo específico. Não se preocupe com isso. Importe-se em ter o selo do Deus vivo. Entendeu? Vai te garantir. Embarque no 777. Tá bom? Ou você preferir, você pode embarcar no voo da Satã. Meu Deus, tô brincando aqui, perdão. Que é o 666. As pessoas já estão comprando o ticket para embarcar nesse 666. O mundo está em convulsão. E existe uma guerra política, que na verdade ela não é política. A guerra sempre foi religiosa. Mas existe uma guerra no mundo chamada republicanos e democratas. Essa guerra abarcou o mundo todo. Uma hora o leme vira para a direita, para a esquerda. Outra hora vira para a esquerda, a direita. Uma hora à direita, outra hora à esquerda. Agora, no Brasil, ele está virado para a esquerda. Mas os ventos estão soprando sobre o mundo e sobre o Brasil. E provavelmente esse leme virará para a direita. E aí os povos da terra acreditam que são de Deus ou do diabo. Ah, eu sou de Deus, eu sou do diabo. Ah, você é do diabo, eu sou de Deus. Ah, entende?
E no final, nós vamos descobrir que essa batalha, ela é uma batalha em glória, é uma batalha sem vencedores, porque todos serão vencidos no final. Se você pegar o barco da direita, você vai desembocar na agenda moral. Vamos obedecer os 10 mandamentos, vão dizer eles. Liderado pelo grande Estados Unidos da América do Norte, a grande besta da terra. Vamos trocar essa palavra besta por monstro, porque a palavra besta perdeu um pouco o seu significado. Então o monstro subido da terra vai crescer e ficar poderoso. E ele vai gritar: precisamos voltar a viver uma vida moral. Vamos ressuscitar os 10 mandamentos. Parece bom, não é? Talvez não seja. Eu não sei se foi tirado, mas antigamente lá no Congresso americano tinha uma grande estátua em mármore do profeta Moisés. Então eles vão reabilitar esse espírito religioso e vão levantar a bandeira da moralidade. À primeira vista parece muito bom, porque vai espantar a petralhada do mundo. Mas vamos olhar de novo, um segundo olhar, e você vai notar que se o barco virar para a esquerda ou continuar como está na esquerda aqui no Brasil, qual vai ser a agenda que eles vão levar adiante? Ora, se o primeiro monstro saído da terra é os Estados Unidos da América do Norte, e eu estou afirmando isso, só que não foi eu que amanheci com essa ideia e falei, vou falar para os meus amigos. Não. Eu acompanhei estudos e vários historiadores creem nisso. Até perdi o que eu estava falando. Senhor. Ai, minha cabeça. Então, esse monstro saído da terra é a grande América. A grande América, ela vai gritar para o mundo: gente, a petralhada do mundo está acabando com o mundo. Nós precisamos de mais moralidade. E então eles vão implementar as leis de Moisés. Parece bom, talvez não seja. E se o barco continuar à esquerda, saudações, vai com Deus. Deus o abençoe. Se o barco continuar à esquerda, quem é que estará no leme? Agora não é o monstro da terra, agora é o monstro do mar, Babilônia. Eles vão implementar a mesma agenda, só que com um nome diferente. Agora, em vez deles engrandecer a moralidade através das leis de Moisés, eles vão implementar a preservação da Mãe Terra através dos mandamentos de Babilônia, que é diferente dos mandamentos de Moisés. Você está entendendo? Não se preocupa,
Se você não está entendendo ainda, daqui a pouco você vai entender. Agora eu vou mudar de lugar, que nós vamos, como hoje é sábado, dia de adorar ao Senhor, o dia tá frio, eu estou morrendo de frio, apesar de estar com blusa, mas não sei porque minha blusa tá aberta, eu vou fechar. E então dá para fazer mais um, dá para continuar, mas para o vídeo não ficar com 2 horas, eu vou encerrar aqui e continuo daqui a pouco, tá bom? Eu vou às margens do Jordão para continuar esse estudo. Até lá, que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde, que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas te dê paz.